Sobre o CDMEC, nossa missão é impulsionar a competitividade das nossas associadas, nós fazemos isso por meio da inovação, então nossa visão é ser referência em inovação. Então, dentro dos nossos valores, eu destaco sempre a transparência, que você sendo muito transparente, o resto acaba sendo abraçado junto, né? Mas nós trabalhamos focados em resultados, valorizamos pessoas e integração. Então, nosso negócio é aumentar a competitividade, prestando serviço aos associados e parceiros, capacitando mão de obra, estimulando a colaboração. Para quem não é associado, Robert, fica aí a provocação para conhecer o CDMEC. Essa é a nossa equipe. Mais novo membro é o Caio Alves, engenheiro mecânico. Essa é a nossa estrutura organizacional. Nós temos aí 6 diretores que são de empresas do setor metal mecânico ou afins. E essa é a nossa equipe operacional hoje. Então, todos esses 3 do meio são consultores externos. E aqui a Luciana e o Rafael. Rafael que está coordenando aí o Microsoft Teams, que são internos, né? Essas são nossas empresas associadas, são 91 empresas. Se alguém quiser uma opinião sobre o CDMEC, pode conversar com algum dos conhecidos aí, que com certeza conhece alguma dessas empresas associadas. A gente está apoiando aqui uma iniciativa da Rede Sustentável. É só entrar no site do CDMEC, www.cdmec.com.br. Vocês conhecem melhor e podem contribuir. Bom, o que eu tinha para apresentar é isso. Vamos ao que interessa, que é o edital, né, Vinícius? Ok. Beleza. Vamos falar sobre o edital 04-2020, Subvenção Econômica e Inovação, Tecnologias 4.0. Alguns detalhes sobre a FINEP e o FNDCT. FINEP é uma empresa pública, hoje é subordinada ao MCTIC, e passou, a partir de 71, a atuar como Secretaria Executiva do FNDCT. O FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele foi criado em 69 e o negócio dele é financiar inovação e desenvolvimento, focando no desenvolvimento econômico e social do país. Tá? O FNDCT, eu acho que é o fundo mais ativo que tem na FINEP, e ele costuma ter bastante edital agregado aí. No caso, como é Espírito Santo, eu imaginava que teria muita gente que trabalhou no edital FAPES, eu coloquei aqui algumas diferenças que são relevantes em relação aos editais da FAPES. Tá? Os editais da FINEP têm menos limitação no uso de recursos. Um exemplo, nesse edital, você pode botar até 20% dos recursos em capital. Serviços de terceiros não tem limite, que são duas coisas que, por exemplo, nos editais normais da FAPES não é permitido. A própria FINEP pode financiar a contrapartida, é uma coisa usual, tá? Contrapartida da empresa. Ela não obriga a contratação de bolsistas. Diga-se de passagem, nesse edital não tem nem a possibilidade de contratação, eventualmente tem, mas nunca é forçado. E um ponto relevante, ela não participa da propriedade intelectual. No caso da FAPES, ela participa com 0,1%. O valor é irrisório, mas você tem todo o trabalho de gestão da propriedade intelectual. Então, no caso, o fato da FINEP não participar em nada, elimina um bocado de overhead, independente de custos ou não. E é concorrência nacional, é briga de cachorro grande. Não é um brinquedo entrar nesse edital, primeiro pela concorrência e segundo pela complexidade. Nós vamos abordar isso um pouco mais adiante. O objetivo é basicamente conceder recursos, só um minutinho, conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, dentro do escopo das linhas temáticas e tecnológicas. Subvenção econômica, tá? Isso é um ponto relevante, e você tem que estar dentro de uma linha temática usando uma das tecnologias habilitadoras. Esses são outros 2 pontos relevantes de barreira. São coisas que vão ajudando a reduzir a quantidade de empresas que vão participar. Apesar de ser muitas empresas, as que conseguem encaixar dentro de uma linha temática com alguma das tecnologias habilitadoras já são menos. Eu vou falar das tecnologias habilitadoras a seguir.
E os recursos têm que ser aplicados em atividades compreendidas entre os níveis de maturidade tecnológica 3 e 7, tá? Sendo que, necessariamente, você vai ter que chegar no nível 7. Eu também vou falar sobre os TRLs logo adiante, ok? Em relação às linhas temáticas, quais que nós temos? Nós temos Agro 4.0, Cidades Inteligentes, no caso de Agro 4.0, Agricultura de Precisão, Pecuária de Precisão, e sistemas transversais aos dois. Cidades Inteligentes. Veja, Agro 4.0 tem 15 milhões disponíveis. Cidades Inteligentes tem 5. Ele atende logística urbana, saneamento ambiental, monitoramento e segurança pública. No caso do CDMEC, nós trabalhamos muito em indústria, né? Então, tem Indústria 4.0, que também são 15 milhões, e Saúde 4.0, outros 15 milhões. No caso da indústria, nós vamos atuar em processos, virtualização de ambientes, máquinas e equipamentos 4.0. Saúde, telemedicina, predição aplicada a DCD, doenças... essas doenças continuadas, me fugiu agora o termo, mas é doenças específicas. No caso da indústria, a aplicação de tecnologias habilitadoras para a integração e controle remoto da produção, a partir de sensores e equipamentos conectados em rede, associados a sistemas cyberfísicos, dados e serviços inteligentes de internet. Um ponto relevante, esse edital, a origem dele, foi um grupo de trabalho, um comitê de trabalho da FINEP, que é relativo à IoT, Internet das Coisas. E dentro desse grupo de trabalho da Internet das Coisas, eles têm 4 grandes frentes, 4 grandes vertentes, que são agro, cidades inteligentes, indústria e saúde. Então, esse edital, ele é derivado desse grupo. Então, tudo que você tenha com IoT, com Internet das Coisas, é mais bem percebido pelos avaliadores, ok? Seguindo. Eu separei, eu botei em destaque ali, tecnologias habilitadoras que eu sei que tem associados trabalhando nelas. Pode ter outras tecnologias que outros associados estão trabalhando e eu ainda não sei. Mas tecnologias habilitadoras consideradas são armazenamento de energia. É a lista que está aí. Nós temos hoje associados que eu tenho acompanhado, que estão trabalhando digital twins e sensores inteligentes. Temos essas tecnologias habilitadoras e mais um grupo, que é a internet das coisas, basicamente, manufatura aditiva, preditiva, materiais avançados, nanotech, realidade aumentada, virtual e mista, e robótica. Ok? A manufatura aditiva, no caso, é aquela questão de impressão 3D. Os TRLs, níveis de maturidade tecnológica. Eles foram desenvolvidos pela NASA nos anos 70, tá? De lá para cá eles foram evoluindo, e essas definições que estão aí à direita, elas são as definições ao pé da letra que a FINEP está usando. Não são as que a gente encontra na internet ou na NASA. São as que a FINEP está usando. No caso, antes do TRL1, você tem a ideia, e terminar o TRL9, o lançamento comercial. Esse edital, ele vai abarcar os níveis TRL3 e 7, entre TRL3 e TRL7. Tipo, para você entrar no edital, você tem que estar dentro de um desses níveis. E o objeto final, o produto final, tem que ser um protótipo do TRL7. Tá claro? Um ponto importante é que vai ter que ser apresentado um plano de negócios também. Além do projeto, você tem que desenvolver o plano de negócio da sua empresa. Esse plano de negócio tem que chegar em TRL9. Tem que dizer como você vai fazer para chegar em TRL9, incluindo o lançamento comercial. Ok? Os recursos financeiros, como eu já comentei, 15 milhões para agro, 5 para cidades inteligentes, 15 para a indústria 4.0 e 15 para a saúde. Até, né? Se não tiver proposta suficiente para cobrir algum deles, ou se não forem aprovadas propostas suficientes para cobrir algum deles, dinheiros de outras vertentes, de outras frentes, podem ser transferidos.
Os valores solicitados, aí nós estamos dividindo por porte de empresa. Microempresa pode solicitar até 750 mil e assim por diante. Tá? As grandes empresas são 5 milhões. Empresas com faturamento acima de 90 milhões de reais. E caso tenha mais de uma empresa consorciada, sempre vai contar a receita operacional bruta da maior empresa do consórcio. Seguindo, pelas contas que eu fiz, nós estamos imaginando, é um chute, uma proposta média em torno de 800 mil reais. Quem está com propostas já preparadas, normalmente está com propostas preparadas entre 500 mil e 1 milhão de reais. É muito difícil alguém ter uma proposta pronta contando que vai ser um edital para 5 milhões de reais. A grande maioria das propostas, as empresas, para se tornarem mais competitivas em termos de proposta, elas procuram dar mais resultados com menos investimento. Por isso, eu estou imaginando que nós não vamos ter propostas superiores a 1 milhão. Pode ser que tenhamos, é uma imaginação baseada no passado. O passado tem mostrado isso, mas águas passadas não movem moinhos. Então, partindo dessa premissa, nós teríamos até 18 propostas aprovadas. Tá? Pontos interessantes. Esse edital não tem reserva para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso também é um limitador que muitos editais, até os últimos que a FINEP lançou antes de 2019, tinham uma limitação de 30% dos recursos sendo aportados para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, isso se tornava uma concorrência muito complicada, porque bastava a proposta do Norte ou Nordeste ter resultado diferente de zero para ela poder ser aprovada, era quase que isso. Outro ponto relevante é que ICTs não podem participar. Nesses editais maiores da FINEP, era usual nós termos a presença, como concorrência, de propostas do Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, o INPE, que é Pesquisas Espaciais, Embrapa, e uma série de outros, que são agentes do governo, financiados pelo governo, mas que entravam para concorrer com o dinheiro. Nesse edital, só podem participar empresas que visem lucro, o que nenhuma empresa do governo, em princípio, visa. Então, isso também permite maiores oportunidades para as empresas locais. Okay? Seguindo, classificação por parte do proponente em termos de contrapartida. Microempresa 5% e vai numa escala até a média empresa em 20%. Grande empresa é 100%. Eu não coloquei aqui porque não imaginei ter alguma participando. Ok? Seguindo adiante. Assim, as empresas poderão solicitar à FINEP, eu coloquei logo no início, financiamento da contrapartida financeira. Não é obrigação da FINEP financiar, mas é usual a FINEP financiar essas empresas, essas contrapartidas. O cronograma, o prazo final para envio da proposta é 30/7. Não é usual a FINEP alongar esses prazos, ok? De todos os editais que eu já participei de FINEP, eu só vi uma vez o prazo ser alongado. Foi um edital que houve uma coincidência interessante, eu gostei porque eu trabalhava nessa época. Eles lançaram o edital por volta de 15 de dezembro e a data final era 31 de janeiro. Então, metade do mundo estava de férias. Eu estava muito contente porque eu escrevi a proposta inteira. Aí, quando chegou em 20 de janeiro, eles adiaram por mais 2 meses e foi a questão, efetivamente, por conta das férias de todo mundo. Eu fiquei triste, mas foi a única vez que eu vi um ser adiado. Acho pouco provável eles adiarem. Os prazos usuais da FINEP são de 40 dias. Esse edital foi lançado dia 18 de junho. Teve pouca publicidade, então, infelizmente, eu vi que os webinários eles começaram todos a partir do dia 28, 30. O formulário de apresentação de propostas, o FAP, está na página da FINEP. Eu acho que eu tenho aqui os endereços, não. Mas está no endereço eletrônico da FINEP, finep.gov.br. É só entrar no edital e está lá o FAP.
Ele é extremamente simples e bastante tranquilo de usar. Você tem que se inscrever nele, a sua inscrição é o seu CPF, é sempre uma pessoa física que se inscreve, você cria uma senha e a partir daí você começa a construir a sua proposta. Critérios de elegibilidade, tem objetos mais específicos, tá? Não estou colocando tudo aqui, o edital é enorme. O mais específico é ter o objeto social na data de divulgação da seleção compatível com a linha temática proposta. Indústria, e assim por diante. E se é uma empresa brasileira com fins lucrativos. Isso não está no edital, mas o general Valdemar Barroso, que é o presidente da FINEP, num webinar com o ministro Marcos Fontes, no dia 23 de junho, ele afirmou que só pode participar empresa brasileira com fins lucrativos. No edital, o que é colocado é que ICT só pode participar como contratado. Ok? Prazo de execução de até 36 meses. As parcelas da FINEP usualmente são liberadas de forma semestral. O próprio FAP, ele já deixa espaço lá para você botar até 6 parcelas, no caso dos 36 meses. Se você for fazer uma proposta de 24, você vai ter que dividir em 4 parcelas e assim por diante. As parcelas da contrapartida acompanham as da FINEP em valores proporcionais. Se você pediu, por exemplo, para simplificar, 600 mil, você vai ter a contrapartida de, vamos botar 10%, 60 mil, só para simplificar a conta. E cada parcela sua for de 100 mil, a cada pedido de parcela você vai ter que depositar 10 mil. Ok? E assim vai. Se você tiver 2 parcelas de 150 e as demais parcelas de 80 e pouco, você vai colocando proporcional. As parcelas, o ideal é que se aproxime a um equilíbrio no valor das parcelas. A FINEP pede que se aproxime, mas em outros editais eu já tive que trabalhar a possibilidade de uma primeira parcela um pouco maior e a parcela residual, a última parcela, ser quase o valor residual. Isso não foi impeditivo e eles aceitaram. Mas eles pedem que você equilibre os valores das parcelas. Ok? Análise de mérito. Vão ser 6 itens trabalhados. Tá? Os 2 últimos itens, o item 5 e o item 6, eles vão ser avaliados, no meu entendimento, a partir do plano de negócios. Tá? Os primeiros 4, eles vêm da proposta do projeto. Tá? Os itens de desempate são o primeiro grau de inovação, o risco tecnológico e o impacto esperado, que são os 3 que têm peso 3. Um ponto importante, qualquer critério que você atinja, que você tenha nota 0, desclassifica a empresa, e se na média, na soma de tudo, na média, você tiver nota inferior a 3, também está desclassificado. Okay? Então, você tem que atingir no mínimo 3, pode ser que seja 3,5, eu tenho que conferir no edital, mas é no mínimo 3, e não pode ter 0 em nenhum critério. Ok? Isso daqui é o FAP, como é a carinha do FAP, para você entrar nele, tá? Se você já está cadastrado, é só entrar. Se for fazer um novo registro, é só clicar ali. Você tem ele em finep.gov.br ou direto nessa página, forms.finep.gov.br/forms/externo, ok? Clicando nele, ele é bastante simples, ele é bastante intuitivo, o modelo de funcionamento. Eu montei uma sugestão de checklist básico. Não achem que isso é usual. Eu confesso que não acredito que alguém que não tenha nada pronto, uma pessoa só full-time consiga preencher isso. Tá? Ele é bastante complexo. Eu diria, até consegue, mas não fica competitivo. Está arriscado a não passar nem da habilitação. É um edital bastante complexo. Eu dividi em blocos. Tem o bloco plano de negócio e o bloco proposta. Tá? Porque existem coisas que, à medida que você vai preenchendo, as duas coisas são casadas. E lá na penúltima linha,
eu coloco uma revisão de textos, que é para avaliar a integridade da proposta, que é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo. Eu coloco isso no finalzinho, que teria que ser a partir do dia -7, você tem 4 dias para verificar a integridade dos textos. Se você tiver alguma não coerência, isso derruba a nota de classificação. Né? E eu coloquei a submissão sempre em D-02, porque submissão é coisa que dá problema. Já aconteceu de dar problema na própria FINEP. Eles aí dão um prazo a mais, mas eventualmente você não sabe de onde é e dá desespero. Nós tivemos o edital da FAPES algo em torno de, eu diria, uns 8, 6 anos atrás, que teve uma enchente no dia da entrega dos formulários, e a enchente pegou todo o entorno da FAPES. E essa enchente foi no dia e a entrega dos formulários era até às 6 da tarde. Quem deixou para entregar na última hora não conseguiu chegar na FAPES. Então, são coisas que nessa época tinha que entregar os documentos ao vivo. Então, ou mandar pelo correio. Então, isso são coisas que a gente tem que estar preparado. Você teve um furacão ontem na região sul do país. Um monte de regiões devem ter ficado sem internet. A FINEP não está preocupada com isso. Então, manda sempre 2 dias antes. Se não der, você manda no anterior, mas não deixa para mandar no último dia. Ok? Gente, era esse o bloco de informações que eu tinha para passar para vocês. E dúvidas, considerações, alguma coisa, mas fiquem à vontade. Temos as mãozinhas, não sei se é alguém. Vinícius, eu tenho até alguns complementos aqui para fazer com relação ao edital. O que acontece? Primeiro, isso você já deixou claro, é um edital altamente competitivo. E o pessoal pode estar se questionando aí, quem não tem experiência já com esses editais, como que funciona essa proposta, qual que é o tamanho dela. Então, vamos lá. Esse é o número de caracteres que o edital te permite utilizar. Então, por exemplo, na parte de dados institucionais, ele te dá 5.600 caracteres. Então, passando pelos itens, 5.600 caracteres dá mais ou menos 2 páginas, como vocês podem visualizar aqui. Então, infraestrutura física, mais 5.600. Experiência técnica, mais 5.600. Vou passar até pelo mouse, acho que vai ficar melhor para entender o tamanho do documento. Então... Leandro, só complementando, dados institucionais dá 25.400 caracteres e o resto do projeto dá mais 93.000. Só para... Pois é, então o Vinícius já passou aí o número geral, aqui vocês conseguem ter uma ideia do tamanho do projeto escrito. Então aqui são só os campos de preenchimento de texto. Então, todo esse texto, inclusive uma sugestão nossa é que você sempre tenha uma cópia em Word, para que isso, caso surja algum problema no sistema da FINEP, ou em algum salvamento, você consiga ter para submeter, para copiar e colar, né? Aí você tem uma segurança, tem um arquivo extra. Bom, em resumo aqui, 31 páginas de texto denso, porque se você faz um texto sem conteúdo, você não vai conseguir competitividade. Então, você tem que estruturar as atividades, os impactos previstos, definir as metas, equipe executora, você vai ter que ter o currículo dessa equipe executora, falar sobre ela, definir orçamento, e além disso, além dessas 30 páginas, você ainda vai ter mais uma opção de apresentar anexos em 20 páginas, um anexo de 20 páginas. Então, esse é o tamanho do edital. Sobre os TRLs, que algumas pessoas têm dúvida, o Vinícius já comentou aí, a FINEP tem um anexo explicando. Então, como o Vinícius falou, é só entrar lá no site da submissão do edital, e você consegue baixar esse arquivo com os TRLs. Sobre o nível de competitividade nacional,
tem aqui alguns editais de nível nacional. Esse é o tipo de empresas que a gente vai ter entrando em um edital desses. Então, a gente consegue ver aqui algumas empresas grandes, SBM, Odebrecht, Vantec. A Vantec está aqui, inclusive, participando do webinar, nossa associada. ArcelorMittal, Suzano, Vale, Votorantim. Bom, então é esse o nível de competitividade que a gente pode esperar em um edital desse. A gente tem os objetivos do edital. Então, esses são pontos principais que devem ser seguidos, mas foram itens também que o Vinícius já passou. Então, o importante é seguir essas áreas temáticas, seguir os critérios durante a escrita, que o Vinícius também apresentou muito bem aí, critérios de elegibilidade, e como a gente falou, quem está entrando no edital pela primeira vez, sem ter experiência de edital, muito dificilmente vai conseguir entrar com um projeto. Quem não tem pelo menos uma pessoa em dedicação integral com uma experiência boa em escrita em projetos, dificilmente vai participar. E, bom, esses são os critérios, como o Vinícius já passou por pontos. E a questão é ler o edital com bastante atenção. E qualquer dúvida, também às terças-feiras, lá no CDNEC, a gente tem o Vinícius para ajudar a tirar eventuais dúvidas. Mas, bom, ele tem as terças-feiras lá para atender a todos os associados, então a gente também não pode restringir, por exemplo, fechar uma agenda nos próximos 2, 3 meses exclusiva para isso. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida ainda, o Vinícius, eu acho que valeria comentar alguma coisa sobre os webinars, alguma coisa que você tenha achado relevante, algum destaque? Os webinars, eles se pegaram muito em cima dessa questão do IoT, tá? Que a base desse edital foi demanda vinda dos comitês de IoT. A questão de academia, no caso, foi o próprio ministro, ele citou bastante isso, ele bateu muito nessa tecla, e o superintendente, não, por exemplo, o superintendente da FINEP e o outro também bateu, que você ter uma parceria com a academia vai pontuar, tá? Eles bateram bastante nisso. Tipo, essa parceria, ela é uma contratação, mas você vai ter acordado que vai contratar a academia. Essa parceria, eu tenho a impressão que tem que ter um documento firmando ela. Não tenho certeza, teria que ver no edital. Mas a parceria com a academia vai pontuar. O que eu vi que teria mais peso nesses webinars, fora o que a gente já colocou aqui, é isso. São esses dois aspectos. E o ponto também que eles não têm cara de que vão adiar esse edital, essa chamada. Eu vi aqui no chat, eu respondi uma pergunta sobre quantas propostas espera se receber no edital como esse. Eu coloquei aqui que 100 não seria surpresa. É um número pequeno. Agora, há de se convir que, com a pandemia, um monte de gente está em quarentena e o fato de você submeter 500 propostas, eu estou colocando propostas habilitadas. Tá? O fato de serem submetidas 500 propostas não significa que vão se habilitar 500 propostas. Eu acho pouco provável você ter 200, 250 propostas habilitadas. Mas não é impossível, isso tudo é um chute. Tadeu, você levantou aí. Então, me coloco à disposição pelo IFES para ajudar a localizar pesquisadores. Esse é um edital de inovação para empresas, mas como vocês viram lá na fala do ministro, né, o Vinícius já ressaltou esse ponto. Esse é um diferencial em parcerias, em projetos como esse, como é muito competitivo, é melhor pontuar em todos os quesitos. Então, o IFES está à disposição, eu posso ajudar a localizar pesquisadores que possam entrar dentro do perfil do projeto, né? Temos que mapear a competência adequada para cada problema que for apresentado, né?
e também, eventualmente, posso ajudar na UFES, que eu conheço algumas pessoas lá, se for o caso, também a gente tenta ajudar na UFES, mas para mim é mais fácil no IFES, especialmente por meio das nossas incubadoras, que é onde tem o pessoal mais ligado a essa interação com as empresas. O pessoal hoje me ajuda com muita rapidez, pelo menos nós temos aí 13 campi com incubadora. Onde tem incubadora, a gente tem esses agentes do IFES, né, que a gente chama de agente de inovação, que facilitam a localização de pesquisadores com competência na área de interesse do problema da empresa. Nós estamos à disposição aí para ajudar a resolver as demandas de vocês. Então é isso, Vinícius. Obrigado. Caso alguém aí não conheça o Tadeu Piscinati, ele representa o IFES no nosso conselho administrativo do CDMEC, também é responsável pela fábrica de ideias, né, Piscinati? Tem nos ajudado bastante desde há mais de 5 anos na gestão do CDMEC e nos rumos aí. Nosso estatuto aí teve a contribuição dele até na revisão, na última revisão. É isso aí, à disposição aí para ajudar os amigos da indústria. Ô Vinícius, é o Robin aqui. Diga. Na verdade, eu sei que não tem uma resposta cartesiana para o que eu vou perguntar, mas então contando... você vai me botar numa fria, né? Vou botar você numa saia justa aí. Mas contando com a sua experiência de já ter coordenado em várias submissões de edital FINEP, lá existem aqueles grupos que você vai enquadrar a proposta. Cidades inteligentes, tem lá um conjunto deles. Inclusive, cidade inteligente, não sei por que motivo, mas ficou com uma destinação de recursos menor, né? Apesar de ser algo que estava assim, na crista da onda aí, em vários anos, investimentos de governo e tal. Aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: várias das soluções você pode pivotar entre essas áreas, né? Porque elas de certa forma são... Okay. Ainda mais falando de IoT, né? Você pode estar transitando em várias daquelas áreas. Tem assim, da sua experiência, tem alguma sugestão do que a gente pode definir como escolha de área, assim, a área que menos tem concorrência, mas tem menor recurso, ou seja, conta um pouco da sua experiência em relação a isso. As 3 áreas vão ter muita concorrência. Uma coisa que acontece, como você bem colocou, existe a transversalidade. E isso você pode colocar na sua proposta, que ela atende 2 áreas ou 3. A transversalidade não encaixa, na visão da FINEP, não encaixa cidades inteligentes, tá? A transversalidade só pode ser colocada entre agro, saúde e indústria. Mas você colocando uma proposta que atenda essas 3 áreas, provavelmente você vai pontuar mais. Cheguei a responder? Sim. Era mais ou menos essa ideia mesmo que eu estava pensando. Obrigado aí. Nada. Leandro, acho que as dúvidas principais foram tiradas. A mensagem principal que a gente gostaria de passar para associados sobre esse edital é o seguinte: é um edital altamente competitivo. Se é um primeiro edital para a empresa participar, é muito difícil conseguir, mesmo que não seja só o primeiro, já é um edital muito difícil de conseguir essa captação. É um edital que exige uma dedicação grande. O nível tecnológico do projeto não pode ser um projeto em que você tem uma ideia e ainda quer desenvolver, quem sabe, se não é um... E um ponto importante, se a empresa não tem um histórico em que ela possa demonstrar capacidade, uma equipe muito forte, ela dificilmente vai conseguir essa captação. Então, bom, de qualquer forma, esse é um direcionamento talvez não muito animador, mas a gente está aqui para ajudar os associados e para ser realista, né? Então, qualquer dúvida, como eu falei, os associados podem agendar um bate-papo lá no CDMEC. E a gente está à disposição aí. Essa fala do Leandro é importante porque a gente tem que ser realista. Mas eu vou dar uma sugestão aos empresários. Se você é marinheiro de primeira viagem, sabe, aprenda a navegar. Marcal nunca fez bom marinheiro, é um ditado muito interessante, né? Você tem que ser arrojado, ousado. Sabe? E outra coisa, como é que você aprende a vencer editais como esse? Participando. Não se preocupe em ser selecionado na primeira vez que você participar, não. Se preocupe em aprender.
participe para aprender. Isso é muito importante. Quem não tem uma caminhada nesse tipo de edital competitivo, nunca vai chegar. Tem que começar, né? Quando eu comecei também, a gente não conseguia, sabe, pelo lado, porque tem os editais da academia, né? A FINEP tem, por exemplo, os editais chamados CT Infra, né, para infraestrutura de laboratório de pesquisa. Aí eu penso assim, puxa, a Unicamp está disputando, a USP está disputando, o ITA está disputando, então nem tem chance para mim, não vou entrar. É o contrário, entre, dispute. Graças a essa ousadia, o IFES hoje tem, por exemplo, na área de metalurgia e materiais, que é onde nós somos o polo do Embrapa, né? Foi um dos motivos que nos fez credenciar na Embrapa, foi ter um parque de laboratórios, né, de equipamentos de cerca de 20 milhões de reais. E o grosso disso foi financiado pela FINEP. Quando nós entramos na briga. Tem que entrar na briga, senão não chega lá nunca. É isso aí. Um outro complemento com relação a essa fala do Piscinati é o seguinte: sendo feita uma proposta para esse projeto não necessariamente vai estar perdido, porque você tem outros editais que podem surgir. Então, você já tendo um projeto desenhado, dependendo das áreas dos editais que venham a ser lançados no futuro, já tem uma base que fica muito mais forte para uma próxima proposta, além do aprendizado, né? Eu queria colocar, já que estamos debatendo, que eu não concordo nem discordo, eu acho interessante essa ideia. Agora, um ponto relevante é para as pessoas não se frustrarem. É um edital muito grande, não é um edital padrão. Ele é muito complicado. Marinheiro de primeira viagem, difícil, é como marinheiro de primeira viagem entrando no mar com ondas gigantes. Dificilmente vai conseguir terminar. Então, é interessante entrar, pegar o edital, começar a escrever, mas sem a gana de eu ter que submeter. Escrever, você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar, porque você já vai passar a ter os documentos necessários. Você já vai passar a analisar como você verifica a integridade do edital desse. Agora, esse é grandão, não é? Eu diria, esse é o mais parrudo que eu já vi nos últimos tempos. Então, só não desdizendo nada, só fique claro, ele é muito difícil, não é o padrão normal, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Espero aí que a gente tenha ajudado com direcionamento e a gente tem trabalhado justamente para ajudar as empresas a terem mais competitividade nesses editais e aprenderem esse caminho para quem não aprende, para quem ainda não conhece, né? Obrigado, Vinícius. Obrigado aí, Piscinati. Obrigado a todos aí, Rafael, Luciana. Boa sorte para quem for submeter o projeto.